graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Aleluias, obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor, seu nome seja exaltado, engrandecido. Obrigado, Jesus. Preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Meu coração quebrado a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro Deus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor.
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluias. Obrigada, Aleluia, Jesus. Não há outro como nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso? Pode ser esse. Eu não peguei a cifra. Não era essa. Era? Aleluia, Jesus. Aleluia. Está para ser? Toda a terra. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono.
toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Obrigada, Jesus. Aleluia, Aplauda o Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que nesta manhã você esteja com seu coração grato ao Senhor por esse dia. Você recebeu um novo dia. O Senhor cuidou de você, o Senhor cuidou da sua família. Seja grato. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, tu estás ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato.
se não aleluia. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, 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 recebi. Aleluias, obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Curve essa cabeça. Peça para que o Senhor continue falando aos nossos corações esta manhã. Que a palavra do Senhor venha direcionada ao nosso coração, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. Fala conosco nesta manhã. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do apóstolo João, capítulo de número 17. Do versículo 9 até o de número 26. João, capítulo 17, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais,
para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém? Podeis tomar assento. Jesus fala da proteção, de como Ele nos protege, de como Ele nos protegeu, e daquilo que Ele tem projetado para aqueles que em unidade com eles permanecer. Então Jesus, Ele vai mostrando que a força que nos faz forte é a unidade. Estarmos em Cristo, Cristo está no Pai e estamos todos juntos. O mundo nos odeia. Ele diz, olha, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, o mundo nos odeia porque nós não somos desse mundo. Nós estamos em Cristo, estamos em uma unidade. Sempre que vem a tempestade, sempre que vem os dias maus, nada depois da tempestade será como antes. Sempre que passamos por uma situação de ataque, nada volta a ser como era antes. E quando o vento forte está soprando, nós temos que nos proteger. Porque o mundo, ele nos odeia. Tudo é feito para tentar nos destruir. Tudo que há no mundo tem um propósito, nos destruir. Porque o mundo nos odeia. Então sempre que vem a tempestade, nós temos que nos proteger. Nós temos que nos guardar. Mas quando vem o bom tempo, e é tempo de reerguer. Hoje a palavra nos ensinou, em Eclesiastes, que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de se guardar, há um tempo de se reerguer novamente, há um tempo de se proteger. E nós estamos num tempo agora de nos protegermos. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de estarmos guardados em Cristo. O mundo está em fúria, o mundo está em tempestades, o mundo está com vendavais, e nós temos que entender que o tempo agora é de estarmos protegidos em Cristo. Então, mas quando passa a tempestade, tudo tem que ser reerguido. Quando vem um bom tempo e o tempo de reerguer novamente, a estrutura que o vento derrubou, nada pode ser erguida novamente com material fraco que foi derrubado. Muitas vezes nós passamos por um vendaval e pensamos, agora eu preciso reerguer tudo de novo, e começa a reerguer com o mesmo material que foi derrubado. Nós temos que procurar sempre o material mais forte, para que haja resistência aos vendavais. Há muito as forças do mal, elas dominam o mundo. A palavra nos diz, o mundo descansa no mal, o mundo jaz no maligno. Como que o mundo descansa? No mal. Então, nós pensamos, vai melhorar, vai mudar. Não, o mundo vai de mal a pior. O mundo é ódio, o mundo é rancor, é guerras, rumores de guerras. E nós temos que entender que tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nos proteger em Cristo. O inimigo entenderam que não pode deixar o homem nesta unidade proposta por Jesus. Nós somos um, assim como eu sou um em ti. Então qual é o intento do inimigo? Nos separar de Cristo. Ele nos leva para longe da palavra, ele nos oferece muitas coisas para que nós venhamos ficar longe do convívio com a palavra, porque dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por que o mundo nos odiou? Porque nós conhecemos a palavra, nós temos conhecimento do verbo, da palavra, nós estamos aliançados pela palavra. Então o mundo nos odeia, porque ele revelou-se para nós, e o mundo nos odeia.
Então o inimigo, ele tem um único intento: nos separar desta unidade, nos tirar desta unidade com Jesus e com o Pai. E sempre convida o homem para o envolver em uma rede de informações que o leva a lugares distantes. Hoje as pessoas estão sentadas em uma mesa, cada um com um celular, e cada um está em um determinado lugar. Um está no esportes, outro está nas notícias, outro está nas novelas. Estão no mesmo ambiente, mas um distante do outro. Então o inimigo hoje tem usado as redes de informação. E essa rede o afasta da sua casa e leva a envolver-se em problemas do outro lado do mundo. Hoje nós estamos sem paz, sem esperança, porque nós estamos envolvidos em um problema que está acontecendo a milhares de quilômetros daqui. E nós estamos ansiosos. O que vai acontecer? Será que vai ter paz? Será que vai ter acordo? E de repente, fizeram acordo, que bom, fizeram acordo. Aí de repente, 2 horas depois, não tem mais acordo, vai ter guerra de novo. E assim o inimigo vai nos tirando do lugar de proteção. Assim o inimigo vai nos levando para longe do entendimento. Ou leva a sua mente a divagar em esportes, muitas vezes para fugirmos dos problemas, as pessoas se refugiam nos esportes, outros nos romances. Hoje é comum você conversar com uma pessoa e ela diz: eu assisto dorama, não sei como é o nome dessas novelas, eu estou o dia inteiro nessas novelas, a minha cabeça só está nessas novelas. É uma artimanha do inimigo, para que você fuja da palavra de Deus, tirar você do convívio da sua casa, tirar você do convívio da família. Desde que o inimigo, ele se levantou contra nós, o homem nunca mais ficou só. Ou você está com Cristo, ou você está nas redes que o inimigo lança. Mas o homem, ele não consegue mais ficar só com ele mesmo. E Jesus, então, ele vai nos ensinando sobre aliança, as alianças que nós devemos formar, as alianças que nós devemos ter. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 10, no versículo 6, ele diz assim: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, aquilo que Deus ajuntou, não separem o homem. E serão os dois uma só carne. E assim não serão dois, mas um só. Então, a palavra sempre vem nos revelando que a força que nós temos é a unidade. Aquilo que nos faz forte é a unidade. Jesus disse que sejamos um só, eles em mim e eu em ti. Que nós sejamos um só. E Jesus agora ensina sobre família. O homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, e eles juntos serão um só. Quando somos um só, o inimigo não tem poder sobre nós. Quando estamos nesta aliança, não tem como o inimigo nos derrotar. Aqui começa o segredo da família abençoada. Qual é o segredo da família abençoada? A unidade. Um só. Quando nos tornamos um só. E Jesus, falando sobre unidade, ele traz para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós estamos nessa unidade, o mundo vai olhar para nós e crer, porque nós somos fortes. A família é forte, a igreja é forte. E versículo 22 ele diz:
dei-lhes a glória, dei-lhes a glória, dei-lhes a glória. João 17, versículo 22 diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Para que o mundo entenda que através dessa unidade é um grande amor. Você é um enigma para o inimigo, enquanto você não revela o segredo. Enquanto você sabe o que é o segredo e vai vivendo. Por isso a palavra hoje vem nos falando, é um tempo de estarmos abrigados. É um tempo de não nos expor. É um tempo de estarmos na palavra, firmes na palavra. Não é um tempo de estarmos em contendas, em guerras, em intrigas, mas é um tempo de nos guardarmos em Cristo. É um tempo de nos refugiarmos. Há um vento muito forte soprando e tentando destruir aqueles que estão solitários, aqueles que estão sozinhos, aqueles que não têm aliança, aqueles que estão fora da aliança, aqueles que não entenderam que é necessário estar unido. O grande segredo para vencer crises é se tornar um só. Qual é o segredo para vencer as crises que se levanta contra a família, contra a igreja? É se tornar um só. Se você não entender isso, você será uma presa fácil. O inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, e procurando aqueles a quem ele possa tragar, procurando aqueles a quem ele possa derrubar. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo 12, do 9 em diante. Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O cordão de 3 dobras. Mulher, homem e o Espírito Santo de Deus. Esses são os 2 agentes na terra. Quais são os 2 agentes na terra? Família e igreja. A família e a igreja são os agentes poderosos na terra. Apóstolo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre a família de Deus. Nós temos que sermos participantes, partes da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O que o apóstolo nos chama para sermos partes da família de Deus. Jesus, ele disse: assim como eu sou um contigo, eles serão um comigo, e nós seremos uma única família. Jesus nos chama para fazermos partes da família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Deus habita em nós.
Quando nós somos da família de Deus, Deus habita em nós pelo seu Espírito. Ele está em nós pelo seu Espírito. Ele vai cuidando de cada detalhe. Então, que tempo nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós temos que nos preocupar? Que tempo é este que o sábio, ele escreve, olha, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. O sábio nos ensina que há um tempo para todas as coisas. E quando o mundo está sofrendo, vendavais de todos os lados, é um tempo de estarmos acolhidos, é um tempo de estarmos protegidos. Em tempos de guerra, nós temos que nos achegar à nossa proteção. O apóstolo diz, olha, Cristo é o nosso fundamento, e todo edifício, bem ajustado, bem edificado, está firme nele. É um tempo de estarmos firmes em Cristo, é um tempo de buscarmos em Cristo segurança, é um tempo de estarmos na sua palavra, e sabermos que pela sua palavra o mundo nos odeia. Não pense que o mundo, ele vai nos amar. É muito interessante que nos nossos dias, alguns grandes líderes religiosos, estão pensando que farão alianças com aqueles que não são de Deus. Ah, mas se nós cedermos, eles vão nos deixar em paz. Não, a palavra já nos prepara. Haverá perseguição, haverá lutas, eles virão contra vocês. É um engano achar que ao abrir as nossas portas da nossa casa, para que eles adentrem, haverá paz. Há um tempo de engano. Eu venho dizendo, nós estamos vivendo em um tempo de engano. Nós estamos vivendo em um tempo de engano, onde há muitos enganando, usando a palavra para enganar, usando uma falsa paz. A palavra do Senhor diz, quando todos falarem em paz, virá repentina guerra. Quando todo mundo estiver dizendo, olha, chegamos a um tempo de paz, haverá repentina guerra. Por quê? Porque o mundo nos odeia. E nos odeia por quê? Porque nós recebemos a palavra. Nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nosso único e suficiente Salvador. Tem um jogador brasileiro que, ele muito jovem ainda, ele colocou uma faixa na sua testa, 100% Jesus. Desde então ele é perseguido. Porque ele joga mal? Não. Porque um dia a sua mãe lhe deu uma faixa e ao final de um jogo, de uma conquista, ele coloca uma faixa dizendo 100% Jesus. E por isso até hoje ele é perseguido. Ele é perseguido. Nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus. Mas nós temos que estar em Jesus para que possamos vencer o mundo. Jesus disse, tenha fé. Eu venci o mundo, e nós em Cristo venceremos este mundo. A Bíblia nos fala de um homem que nasceu dentro de uma aliança. Este homem, ele ao nascer, ele nasce dentro de uma aliança. Havia uma aliança na sua vida. E ele nasce já com um propósito. Deus tinha um propósito na vida dele, e exige algo dele, que ele se afastasse de bebida forte, ele não cortasse o seu cabelo,
e ele fosse consagrado a Deus. E nessa consagração, nessa aliança, ele era um homem de muita força. E a palavra disse: não passe navalha sobre a sua cabeça. Quem sabia do segredo? Só os seus pais e Deus e ele. O segredo era: não passe navalha sobre a sua cabeça. E esse menino, ele vai crescendo com o único propósito: vencer os inimigos. E Deus usa esse moço, sempre que vinha o Espírito de Deus sobre ele, ele vencia os inimigos, vencia as guerras. Muitas vezes nós pensamos, ele era um gigante, era um homem muito forte. Não. Os estudiosos dizem que ele era um homem comum. Mas quando o Espírito de Deus estava nele, vinha sobre ele, ele se tornava um gigante. O mundo tem que olhar para nós e ver em nós homens comuns. Mas quando temos o Espírito Santo de Deus, nós somos gigantes. Quando temos o Espírito Santo de Deus, aí nos tornamos gigantes. E esse menino foi crescendo, e ele foi entendendo que tudo aquilo que ele desejava, ele fazia. Tudo que ele queria conquistar, ele conquistava. Todos que ele queria derrotar, ele derrotava. Sabe, muitas vezes, nesta aliança que nós temos, nós começamos a brincar com isso também. Ah, se eu determino isso, eu determino aquilo, e vamos vencendo. E ele foi gostando desta brincadeira. Ele já, homem agora, ele vai gostando desta brincadeira. Ele vai gostando de fingir que ele não tinha força, mas quando vinha o Espírito Santo de Deus sobre ele, ele derrotava 1000 homens, ele derrotava exércitos, e ele vai gostando dessa brincadeira, e ele vai buscando mulheres com quem se aliançar. Quarta-feira ainda preguei sobre os ensinos sobre a vida de Salomão. Qual foi a grande derrota de Salomão? Se unir aquilo que Deus não mandou ele se unir. As alianças que nós temos nos enfraquecerá se não for aliança com Cristo. Muitas vezes nós pensamos, eu preciso fazer aliança com fulano, fazer aliança com ciclano para continuar forte. E essas alianças é que vão nos destruir. E esse jovem, ele deveria procurar mulher dentre o seu povo, porque essa é a palavra de Deus. Não procure pessoas fora da aliança. Não procure pessoas que não têm a mesma fé que você. Hoje nós estamos num tempo que a gente pensa, isso não tem nada a ver. Quantos casamentos estão sofrendo porque a pessoa se casou com pessoas que tinham outro pensamento, outra intenção, outro Deus, e não se voltaram para um único Deus. Cada um continuou no seu, a casa dividida, e a palavra do Senhor diz: casa dividida não subsiste. Um ora para um, outro ora para outro Deus. Casa dividida não subsiste. Jesus nos ensinou que o casamento é para nos fazer fortes, é para sermos um só. Um só. Se a pessoa não receber a palavra de Jesus Cristo, o mundo vos odeia, porque eu vos dei a minha palavra. Receber a palavra de Jesus. Se a pessoa que você casou, vai casar, ela não quer receber a palavra de Jesus, será uma casa dividida. Você estará numa luta desigual. Você estará numa guerra desigual. E Sansão, que é esse moço, ele agora já homem, ele vai procurar mulheres para se casar. E ele é enganado. A primeira, o seu sogro lhe engana, e isso traz uma ira ao coração dele terrível.
Mas até que ele se encontra com uma mulher chamada Dalila, que sabe lidar com ele, sabe domar o seu coração, e vai sempre perguntando a ele: qual é o teu segredo? Como você é tão forte? Como você vence os seus inimigos? Ela não sabia qual era o segredo. E ele vai brincando, e ele vai dizendo: olha, se me amarrarem, aí eu perco as minhas forças. E ela ia aos filisteus, o seu povo, e contava: agora eu sei qual é o segredo dele, basta amarrar. E ele então era amarrado, e ali ele arrebentava todas as cordas, e ele ria, porque ele gostava da brincadeira. Ele tinha um segredo, e ele gostava de brincar. Até que um dia, ele revela para ela que a sua força está nas suas tranças. Eram 7 tranças que ele possuía. Ele tinha o seu cabelo, que nunca passou navalha, e ele fez 7 tranças. Ele estava todos os dias com o seu cabelo em forma de tranças. E ele diz: olha, o meu grande segredo são as tranças. E ela faz dormir no seu colo, e manda chamar os inimigos, e eles vêm e raspam o seu cabelo. E agora, quando ele acorda, ele percebe que não tem mais forças, e ele é levado preso, e furam-lhe os olhos, e agora ele está dominado, porque simplesmente ele brincou com aquilo que era a sua força. A igreja não pode brincar com a unidade que nós temos em Cristo. A igreja não pode brincar com a força do poder de Deus. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. É uma força. Nós temos uma força para resistir o mal. Praga alguma entrará na tua tenda. Mas como é que não entra? Quando nós estamos em aliança com Deus. Quando nós damos legalidade ao inimigo. Quando nós estamos brincando com o inimigo e falamos ao inimigo: pode entrar na minha casa. Pode vir a bebida, pode vir a prostituição, pode entrar na minha casa. E nós vamos contando os segredos daquilo que nos faz forte. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se a sua força. As 7 tranças de Sansão é uma metáfora, era o voto narizeu, que ali lhe dava força. Qual é a nossa força? A pergunta que nós temos hoje: qual é a nossa força? O que nos faz forte? O que nos faz resistir o inimigo? O que nos faz vencer o inimigo? É a aliança em Cristo. É estar aliançados em Cristo. A nossa força é a memória em Cristo. Muitos estão brincando e não participam mais do corpo e do sangue de Jesus. Ah, é um memorial. Não. Como o cabelo de Sansão, ainda que era uma metáfora, ainda que era uma simbologia, ali estava o segredo da sua força. Quando nós somos cristãos hoje, e nós não participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos brincando na nossa própria força, e achamos que por nós mesmos, nós podemos dominar o mal, que por nós mesmos nós podemos vencer o mal, e vamos brincando: ah, qualquer dia eu participo do corpo e do sangue de Jesus. Mas Jesus, ele nos deu uma ordem, dizendo: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Toda manhã que Sansão se olhava no espelho, e ele via suas 7 tranças, ele se lembrava da aliança. Deus tem uma aliança comigo. Não pode cortar esse cabelo. Eu não posso passar navalha na minha cabeça. Todas as vezes que nós
participamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos trazendo a memória. Jesus disse: fazei em memória, faça isto em memória, para que você não se esqueça, que um dia eu dei a minha vida na cruz do Calvário, para que você tivesse vida. Que você não se esqueça, que eu paguei o teu pecado, eu te resgatei, eu tenho uma aliança com você. Se você não estiver em mim, eu não estiver em você, você está sozinho. E quando você olha o mundo está em fúria, o mundo está em guerras, o mundo está destruindo famílias. A grande guerra do mundo hoje, famílias e o nome de Jesus. O inimigo está furioso, e a fúria do inimigo é contra a família. E ele vai articulando como separar famílias, como manter famílias fracas. E ele vai nos oferecendo jogos, novelas, passeios, para que nós venhamos nos esquecer da nossa força, para que nós venhamos nos esquecer que somos fortes quando estamos ligados em Jesus. Somos uma fortaleza quando este edifício está firmado em Cristo. Quando fomos edificados em Cristo, quando a nossa vida, ela está em Cristo. Pai, que todos sejamos um, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Sem essa força, nós seremos dominados, seremos presos, seremos zombados. Sem essa força, o inimigo, ele virá contra a nossa vida. Então qual é a nossa força? É em memória de mim, esta é a ligação. Eu tenho que trazer sempre a memória que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Jesus deu a sua vida por mim. A vida de Jesus é o passado, o presente e o futuro. Perpetuar o amor e o sacrifício de Jesus, nós temos que buscar. Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, ele nos fala sobre esta aliança, que nós não podemos nos esquecer desta aliança em Cristo. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, ele nos chama aqui a fazermos isto em memória de Cristo, fazermos sempre em memória, nunca nos esquecemos, fazer isto todas as vezes, façam isto todas as vezes, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Faça isto em memória, guarde isto em memória, sempre traga lembrança. Então, Sansão, ao levantar pela manhã, ele passava a mão sobre os seus cabelos, e ele dizia: eu estou ainda em aliança, Deus ainda tem uma aliança comigo. Mas ele vai brincando com isso, e vai brincando com o inimigo. O inimigo tem apenas um intento: tirar as tuas forças, te desviar, tirar você da proteção. E Dalila, uma mulher astuta, ela sabia como chegar nele, sabia como falar com ele, com voz suave, com voz mansa. Aquilo que nos tenta afastar de Deus, sempre parece algo doce, sempre parece algo maravilhoso, mas quando vamos nos aperceber, estamos tão distante da proteção, que vem a destruição, da família. Quantas famílias se afastaram de Deus, e as suas redes mostravam: olha como nós somos felizes, hoje eu estou aqui, eu estou lá, eu estou não sei aonde, e sempre longe da aliança com Deus.
chega determinado momento que o que você lê é: estamos separando. Não há mais casamento, não há mais unidade, porque o inimigo ele usa dessa artimanha. Ele vai te levando para coisas que parecem boas. O colo de Dalila parecia o melhor lugar para Sansão. Ele conseguia dormir no colo de Dalila. O inimigo, ele nos leva a lugares que parecem tranquilos, que chegamos a repousar. Mas sempre que você estiver fora desta aliança, você estará em perigo. Sempre que você se esquecer da aliança, você vai correr sério perigo. Sansão se esqueceu que a única força que ele tinha era a aliança que ele tinha com Deus. Não passe navalha sobre a sua cabeça. Não passe navalha sobre a sua cabeça. E de tanto brincar, e aquela mulher em choro, ela diz: você não confia em mim, você não me ama. E o mundo tem nos falado isso: você não me ama, eu tenho te dado tantas coisas, e você não me ama. Você tem tempo para servir a Deus, mas não tem tempo para mim. O mundo, ele nos chama com voz suave, e diz: senta aqui no meu colo, eu vou te fazer feliz. E nós vamos nos esquecendo nessa brincadeira. Não, mas é porque eu sou próspero. Aí o inimigo tenta trabalhar contra a tua prosperidade, e ele vê que não mexe. Mas no momento que ele te afasta desta aliança, você não é mais um com Jesus. Você não é mais um com a igreja. Você não senta mais na mesa do rei. Você está por caminhos diversos. E se esquece daquilo que Paulo nos ensina: fazer isto todas as vezes, em memória de mim. Eu fico me perguntando, o que é mais importante do que uma vez por mês, eu tirar uma hora ou um dia para renovar a minha aliança com Cristo? O que é mais importante? O que é tão importante que pode me tirar desta aliança? O que é tão importante no mundo que eu falo para mim mesmo: qualquer dia eu faço, qualquer dia eu estarei nessa mesa, qualquer dia eu vou participar. Mas Paulo diz: fazei isto todas as vezes em memória. Traga memória. Sansão, ele se esquece que a única força que ele tinha estava dentro de uma metáfora que era as suas 7 tranças. E o que representa as 7 tranças? Perpetuar o amor, o sacrifício. As tranças, ela representava a plenitude, a perfeição. Por que 7 tranças? O 7 representa perfeição, plenitude. A força não estava no cabelo, e sim na aliança. E aquela aliança, ela tinha 7 pontas, 7 tranças, representando a perfeição de Deus. Ali era um simbolismo, era a plenitude de Deus na vida de Sansão. Mas ele diz para a mulher: olha, não chora mais, eu vou revelar para você, e vou entregar para você, onde eu sou forte. A minha força está nesta aliança. Desde que eu nasci, não passa navalha sobre a minha cabeça. E todas as vezes que eu invoco o nome de Deus, Ele vem ao meu socorro. Eu e Ele temos uma aliança. Eu sou invencível por causa desta aliança. Por que vocês não conseguiram me vencer até hoje? Por causa desta aliança. Porque o inimigo não consegue te tocar? Por causa do sangue de Jesus. Temos outro exemplo lá no Egito. Quando o povo ia sair o povo de Israel iria sair do Egito, Deus dá a eles
um símbolo, pega o sangue do cordeiro e coloca nos umbrais da porta. O espírito da morte vai passar pelo Egito, mas não vai tocar, não vai entrar na casa aonde tem o sangue do cordeiro. Tudo é uma metáfora, tudo é algo indicando, olha, isto é aliança com Deus. Isto é a aliança que nós devemos buscar. Muitas vezes nós pensamos, mas que significado tem o pão e o vinho? Que significado tem? É através dessa aliança, que o inimigo olha para você e diz, nesse eu não posso tocar, porque ele tem uma aliança com o sangue e com o corpo de Cristo. O inimigo, ele está procurando a quem ele possa derrotar. O inimigo está procurando aquele que se afasta do rebanho, aquele que está sozinho, aquele que diz, eu não preciso disso. Chegou um dia que Sansão disse, eu acho que essas tranças são coisas do meu pai. Meu pai que inventou essas coisas. Nem ele mesmo, chegou um tempo que ele acreditou que a aliança de Deus estava nele por causa de uma promessa, por causa de uma obediência. Não passe navalhas sobre a sua cabeça. Chega um momento que você começa a dizer, eu acho que não. Será que apenas eu participar do corpo e do sangue de Jesus, eu vou estar protegido? Assim fez Sansão. Será que só por eu manter essas tranças, eu sou forte? E ele faz o teste, que muitos estão fazendo hoje. Eu vou tentar viver sem o corpo e sem o sangue de Jesus. Eu vou tentar viver sem o amparo da igreja. Eu vou tentar viver sem a palavra de Deus. Eu acho que eu sou forte. Eu acho que eu posso. E vai se tornar um escravo do inimigo. E quando o inimigo te pega, a primeira coisa que ele faz é tirar a tua visão. Hoje nós vemos um mundo que as pessoas não têm visão. Estão caminhando para um precipício, mas não conseguem enxergar o precipício que está na sua frente. As pessoas não conseguem entender que o casamento, a aliança do casamento é que nos faz fortes, é que nos faz prosperar. E muitos estão dizendo hoje, eu vou sair dessa aliança porque eu quero ser feliz. E buscam um divórcio, buscam uma separação, e se tornam uma presa fácil do inimigo. E vão caindo na mão do inimigo que vai zombando. Onde está a tua força? Você tinha proteção e agora não tem mais? Onde está a tua força? Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Diz assim no versículo 32, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. O escritor aos Hebreus, ele diz, que direi? Que mais eu vou dizer? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, que sozinho, numa caverna, se escondendo do inimigo, e Deus dá, numa aliança com ele, dá forças para vencer o inimigo?
de Baraque e de Sansão. Muitas vezes nós nos perguntamos, por que Sansão? Ele está na galeria dos heróis da fé. Se ele esqueceu da aliança, se ele esqueceu que Deus o protegia, se ele esqueceu que Deus estaria guardando ele a cada momento, e ele brincou com a fé, porque no seu último momento, quando ele percebe o grande erro que ele cometeu, ele busca se reconciliar com Deus. Ainda que estejamos nas mãos do inimigo, nós temos que procurar nos reconciliar com Deus. No capítulo 16 de Juízes, versículo 19 diz: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo e a sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele pensou que ainda mantinha a mesma força. O problema é que muitas vezes nós vamos nos afastando de Deus, e quando o inimigo chega, nós pensamos que ainda temos a mesma força. Estamos sozinhos. Estamos sozinhos na nossa vaidade, no nosso ego, sem compromisso com Deus, e Deus sem compromisso conosco. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Se você não está em aliança com Deus, você está sozinho. Se você não está em aliança com o corpo e sangue de Jesus, você está sozinho. E Sansão pensou: eu vou me sacudir e vou vencê-los de novo. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele em um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Ele estava ali num sacrifício a Dagom, e todos zombavam e diziam: olha, conquistamos aquele que nos conquistava, tiramos a sua força. E Sansão estava ali envergonhado, sem força nenhuma, sem poder algum. Muitas vezes nós buscamos a força, e ela não está mais em nós, porque não estamos em aliança. Versículo 26 diz: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas, e que sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus sobre o telhado. Havia 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Senhor, renova a minha força. Ele pede ao Senhor que renove as suas forças, que não deixe ele envergonhado, que ele possa vencer aquela situação, mesmo que seja pela última vez. Por isso Sansão, ele está nos heróis da fé. Da fraqueza tiraram forças. Na fraqueza que nós estamos hoje, olhando a situação do mundo,
nós temos que buscar força em Deus. Senhor, volta a me dar forças. Volta a fazer aliança comigo. Me perdoa dos maus caminhos. Me perdoa quando virei as costas para a tua aliança. Volta, Senhor, a fazer aliança comigo. Sansão, ele busca mais uma vez esta aliança. E Deus o dá a força suficiente para ele puxar as duas colunas que sustentavam o templo. E aquele templo, ele vem abaixo, e com ele 3.000 homens perdem a sua vida ali. Tudo porque ele busca novamente a aliança com Deus. Se você está apertado, se você está angustiado, se você está triste, se você foi dominado pelo inimigo, se você está olhando e dizendo, eu não tenho mais forças, clama a Deus nesta manhã. Senhor, renova a tua aliança comigo, me ajuda, me direciona. Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família. Uma das perguntas que eu sempre me faço é, por que Sansão, ele está nos heróis da fé, e Salomão, que nós temos como o homem mais sábio, o homem mais próspero, não está? Sansão foi mencionado nos heróis da fé, e Salomão não. Salomão, ele vai os seus últimos dias, e diz que ele não tinha mais forças. E as mulheres da aliança que ele fez, o levavam para adorar outros deuses. E ele trouxe toda idolatria para Jerusalém. Dentro do templo que ele edificou para o Senhor, havia idolatria. Nós temos que fazer como Sansão. Ainda que estejamos sem forças, ainda que estejamos sem visão, temos que reunir a nossa força e clamar, tem misericórdia de mim, Senhor. Renova comigo as forças. Renova comigo a tua aliança. A tua aliança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos nos deixou ensinamento para que possamos viver esta aliança, para que possamos continuar nesta aliança. Versículo de número 37 em diante do capítulo 2 de Atos diz assim: e ouvindo eles istos, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Este é o caminho. Os apóstolos dizem: volte. Se você está aqui esta manhã, é porque o Senhor te chamou. E Ele te chama para voltar a esta aliança. Não abrir mão da aliança com Deus. Faça a oração de Sansão nesta manhã: Senhor, volta a me receber na tua aliança. Eu quero fazer parte. Eu não posso estar longe da tua presença.
Senhor, que nós sejamos um, como Tu és no Deus Pai. Senhor, nos faça um só, no partir do pão, na comunhão, na oração. Que nós possamos entender que o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que voltar a Jesus. É um tempo de nos arrependermos da distância, é um tempo de nos arrependermos da frieza e voltarmos a participar da palavra, participarmos da doutrina, da comunhão e no partir do pão e nas orações. Você crê nessa palavra? O Senhor nessa manhã, Ele quer renovar aliança com você. Não deixe essa aliança se quebrar. Não deixe o inimigo descobrir qual é o teu segredo. O inimigo, ele sabe que se você estiver longe da presença do Senhor, se coloque em pé nesta manhã. Fale com Deus. Senhor, não me deixe longe desta aliança. Senhor, que eu não venha me esquecer do teu sacrifício. Senhor, que eu venha sempre trazer em memória o teu corpo, o teu sangue. Senhor, nada é mais importante do que esta aliança. Nada é mais importante do que eu estar na mesa com o Senhor, renovando os votos, renovando a aliança, dizendo ao mundo espiritual que o que me liberta, o que me salva, foi o sangue do Calvário, foi o teu corpo dilacerado na cruz do Calvário. Que eu não venha brincar com esta aliança, como Sansão brincou. Que eu não venha me distanciar daquilo que o Senhor nos ensinou a fazer para manter a aliança. Fazer isto todas as vezes em meu nome. Fazer isto em memória de mim. Senhor, que eu não venha me esquecer, Pai. Se eu não participar do teu corpo e do teu sangue, eu estou brincando com essa aliança. Eu estou me distanciando desta aliança. Eu estou abrindo brechas para que o inimigo ele venha contra mim. O cabelo de Sansão voltou a crescer. E ele pede ao Senhor, mesmo que seja uma última vez, venha sobre mim, para me vingar contra os meus inimigos. Senhor, que o Senhor nos dê força, para vingar contra o inimigo do casamento, para vingar contra o inimigo da fé, para vingar contra o inimigo da unidade. Que nós possamos, Senhor, no teu sangue e no teu corpo, somos mais do que vencedores. Senhor, que nós possamos fazer parte dos heróis da fé, daqueles que tiraram forças da fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte, porque eu vou buscar recursos em Ti. Quando o inimigo pensa que me derrotou, eu estendo as minhas mãos e clamo, me fortaleça, Senhor, me segura pelas mãos, me dá força para vencer mais esta etapa, me dá forças para vencer mais esse levante do inimigo. Senhor, me proteja contra os vendavais que vêm contra a família, que vêm contra a igreja. Me dê força. Senhor, nos guarda, nos proteja. Senhor, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Nos dá entendimento da tua palavra, porque a tua palavra, Pai, é que nos faz mais do que vencedores. Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã. Renova esta aliança conosco, Senhor. Nos cobre, Senhor, com o teu manto sagrado. Nos cobre, Senhor, com as tuas mãos protetoras. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda o casamento, guarda os filhos. Senhor, guarda esta unidade na igreja. Guarda, Senhor, esta comunhão. Senhor, nos guarde com a tua aliança. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?